Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merak. É uma honra e um privilégio imenso tê-los aqui. Se é a primeira vez que você está passando pelo canal, eu gostaria de convidá-los a assistir este vídeo e a outros também, para ver se você tem afinidade com a minha energia, com o conteúdo que eu compartilho aqui. E se você tiver, que eu espero que sim, mas eu entendo que não é todo mundo que vai se identificar com o que eu falo aqui, curta, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificação cada vez que eu compartilho vídeo novo. E também deixe seus comentários, é muito importante para mim e também a maneira pela qual o YouTube reconhece, identifica se o conteúdo é relevante ou não. E aqueles que têm acompanhado já desde o começo, muito obrigada. Muita gratidão e satisfação de poder estar compartilhando as minhas ideias, os meus pensamentos aqui com vocês. Obrigada mesmo. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre rejeição. Por que a gente tem tanto medo de ser rejeitado, de ser deixado de lado, de não agradar? Na realidade, é uma característica extremamente normal, comum. Todos nós temos esse medo de sermos rejeitados, das pessoas, dos outros não gostarem da gente. E é normal sim, mas a gente vai adquirindo essas características ao longo da vida, porque as crianças, elas não têm essa preocupação. Elas não ficam se comportando, as crianças, quanto mais jovens, elas mais espontâneas elas são. Elas não têm esse medo de ser aceita, elas não têm esse medo de ser politicamente corretas. Inclusive as meninas, elas sentam elas se comportam da mesma maneira que os meninos, e aí a gente começa a podá-las. Não, fecha as pernas, fala como menina, se comporta. Aí a gente vai se moldando, porque a gente vai sendo criticado ou elogiado ao longo dos anos, e aí a gente vai se limitando e agindo de uma certa maneira para ter esse reconhecimento, essa recompensa e sermos aceitos. E a rejeição dói muito profundamente em muitos casos, e é normal sim. Mas eu gostaria de gravar esse vídeo hoje, eu estou gravando esse vídeo hoje para conversar com você sobre isso, para a gente poder falar sobre algumas técnicas de como lidar com essa questão, com esse medo da rejeição, essa vontade, essa necessidade de sermos aprovados e queridos e aceitos. Claro, todo mundo quer isso, né, gente? Mas muitas vezes a gente se molda, a gente fica tão engessado que a gente acaba agindo de uma maneira tão formatada, tão limitada realmente, porque a gente tem medo. Em relacionamentos, por exemplo, é muito comum a gente ter extremo medo e ansiedade em relação à rejeição. Claro que o que eu vou dizer aqui é teórico e não é fácil colocar em prática, mas o meu convite é que a gente comece a dar pequenos passos, sabe? Em direção a essa aceitação pessoal que, consequentemente, quando a gente é rejeitado, a gente já não dá tanto poder para o outro, a gente já não tem, a gente não se fragiliza tanto. Então, eu ouvi há um tempo atrás, eu sigo uma podcast que se chama The School of Greatness, que o host, a pessoa que organiza essa podcast, se chama Lewis Howes. E eu acompanho já há vários anos, aprendi muito nessa podcast. Muitas coisas que eu compartilho aqui com vocês foi através das entrevistas do Lewis Howes com vários líderes espirituais, pessoas muito motivadores, e eu também já li livros dessas pessoas que foram entrevistadas, que eu conheci, que eu descobri através da podcast School of Greatness. E o Lewis Howes, ele sofria ele tem mais ou menos uns 35 anos agora, e ele era um atleta de basquetebol, e ele era extremamente tímido, ele era meio estranho, assim, quando jovem, porque quando menino, adolescente, e ele tinha muito medo de conversar com mulheres. Aí ele já contou em vários episódios, que uma das coisas que ele fez para vencer esse medo, ele estabeleceu uma meta
de falar durante um verão, de falar com 100 mulheres, ir para um parque e realmente puxar assunto com elas. E algumas, a maioria não achava estranho e não queria a aproximação com ele, mas algumas acabaram conversando com ele. E aí, quando ele era rejeitado, já não se importava mais, porque ele já estava fazendo isso tanto que era realmente sair da zona de conforto e fazer alguma coisa que ele era aterrorizado, ele tinha muito, muito medo. E recentemente eu tive que fazer um curso na área da psicologia, que era um pré-requisito para o mestrado em psicologia, que eu estou prestes a começar, que eu descobri que um sistema de terapia chamado Rational Emotive Behavior Therapy, que quer dizer em português terapia de comportamento racional emotivo, que das pessoas dos estudiosos que facilitou, que inventou esse método, se chamava Albert Ellis. E o Albert Ellis, ele faleceu em 2007, ele nasceu em 1913. Quando ele tinha 19 anos, ele tinha essa... A questão é que eu descobri que a ideia não foi original do Lewis Howes, foi desse psicólogo, desse estudioso, Albert Ellis. Então, ele nasceu em 2013, quando ele tinha 19 anos, ou seja, 1932, se a minha matemática tá certa, ele fez essa mesma técnica, ele implementou, ele aplicou essa mesma técnica. Ele tinha muito medo, terror, medo de falar com pessoas, com mulheres. Aí ele se dedicou a aproximar 100 mulheres e puxar assunto. E todas rejeitaram ele, todas as 100. E no final ele já não estava mais nem ligando para rejeição. Então, gente, o que eu quero dizer com isso para vocês? Se nós agirmos mais como as crianças, pedirmos o que a gente tem vontade e não tivermos medo da rejeição, não vai fazer tanta diferença. Quanto mais a gente tentar... Eu fiz recentemente também um curso sobre técnica de self-tape pela CAL, a Casa de Artes das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Claro que o curso foi online. E eu tive uma professora maravilhosa, a Anna Carter, que ela falava muito sobre isso, porque o curso era mais ou menos, era na maior parte do curso, era direcionado para atores, mas claro, eu não sou atriz, mas eu queria aprender algumas técnicas de monólogo, de segurança, de falar na frente da câmera, assim, para fazer esse trabalho aqui, compartilhar com vocês. E uma das coisas que a Anna Carter falava, aconselhava os alunos desse curso a fazer muito frequentemente, era irem para as auditions, como é que se diz? Os testes, né? Agora me falhou o termo em português. Os testes para atores com esse relaxamento, tipo, saibam, ela dizia assim, saibam que na maioria vocês não vão passar, a maioria dos papéis vocês não vão pegar, mas vão, se exponham, tentem, façam o seu melhor e saiam da zona de conforto. E eu achei aquele conselho da Anna Carter maravilhoso. Outro conselho que ficou muito gravado em mim, a Anna Carter falou o seguinte: vocês sabem qual é o segredo para o sucesso, para um ator ser um bom ator? E aí todo mundo falou, é estudar, é estar sempre se atualizando. Enfim, deram várias sugestões. E o segredo que ela sugeriu é o autoconhecimento. Eu achei aquilo incrível. Eu fiquei muito fã da Anna Carter até o final durante o curso. Então, assim, é um conselho formidável para qualquer um, para que queira buscar qualquer carreira. Mas para o ator, realmente, tipo, não é tentar impersonar, incorporar o outro, é se autoconhecer, é se explorar, é saber da sua força, é saber das suas qualidades. E quando a gente sabe do nosso valor, gente, esse é o ponto principal. Claro, a gente sempre vai ter medo da rejeição, isso é uma questão natural do ser humano, mas quando a gente se conhece, se ama, se entende, e isso não acontece do dia para a noite, mas quando a gente se expõe e não tem medo da rejeição, isso vai se tornando mais corriqueiro,
mais automático, mais orgânico. E aí a gente vai criando músculo, a gente vai ficando mais forte. E quando a gente é rejeitado, já não dói tanto. Então, quando a gente, por exemplo, em relacionamentos, isso é muito comum. Eu falei em um outro vídeo também sobre o exemplo dos anéis, que às vezes é só a questão da pessoa ter preferência por um anel diferente, um estilo diferente. E nós, nos relacionamentos, é a mesma coisa. Às vezes não é que nós não sejamos interessantes, às vezes nós não somos o tipo da pessoa, e tudo bem. Mas quanto mais a gente se expõe com cuidado, com segurança, não é se expõe correndo risco desnecessário. Mas quanto mais a gente se permite se mostrar, quando a gente se conhece, quando a gente não tá na energia da escassez, quando a gente não tá desesperado, quando a gente conhece a nossa força, a gente sabe do nosso valor e aquela pessoa não nos vê, não nos sente, não nos reconhece, a gente sabe que aquela pessoa simplesmente não tá alinhada com a nossa energia e tudo bem. Então, gente, a minha dica é muito simples. A minha dica de hoje é muito simples e é uma das dicas que eu acredito. Eu queria que alguém tivesse me dito isso quando eu tinha 19 anos, por exemplo. Que o seu valor, o seu poder não consiste no que o outro pensa de você, acha de você ou reconhece em você. Porque quando você se apresenta para o outro, o que ele está vendo é uma fraçãozinha do que você é realmente. E você é muito mais. Então, talvez essa fraçãozinha que o outro veja vai despertar o interesse e ele vai querer te conhecer mais. Seja em termos de relacionamento, seja um empregador. Claro, gente, eu não estou dizendo que a gente não tem que se preparar. Seja para um relacionamento, seja para ir para uma audition, um teste para ser ator, uma entrevista de emprego. Prepare-se, dê o seu melhor, ponha o seu melhor, a sua melhor roupa, a sua melhor. Se prepare, faça esse preparo realmente. Tenha esse cuidado, até por uma questão de respeito. Quando você vai dar uma aula, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a dar aula de yoga, fazia muita diferença quando eu me preparava, quando eu estudava aquela aula, o que eu ia ensinar com um pouco mais de carinho, ou quando eu simplesmente chegava lá pensando, o que eu vou fazer? Então, se preparar é um ato de respeito com a pessoa que está interagindo, que está reconhecendo, conhecendo você. Mas não ponha toda essa expectativa. Tente várias vezes, experimente, permita-se e saiba que a rejeição faz parte e isso nos faz forte. Então, esse é o meu convite de hoje, gente. Muito, muito obrigada por assistir, pela audiência de vocês. Lembre-se de curtir, de compartilhar, de se inscrever. E um super beijo. Até a próxima.